Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre o consumo de água dos data centers, um tema que conecta diretamente a expansão da inteligência artificial e da computação em nuvem com a pressão sobre os recursos hídricos. Os data centers são a base da internet moderna. É neles que ficam armazenados os dados de empresas, sites, serviços de streaming e sistemas de inteligência artificial. Como os servidores funcionam 24 horas por dia, eles geram muito calor e precisam de sistemas de refrigeração, que consomem grandes quantidades de energia, em muitos casos, água. É justamente esse consumo hídrico que será discutido ao longo da apresentação. Os data centers precisam funcionar sem interrupções, por isso os equipamentos permanecem ligados 24 horas por dia. Esse funcionamento contínuo gera muito calor, tornando a refrigeração indispensável. Em muitos casos, esse resfriamento utiliza água, principalmente em torre de resfriamento, onde parte dela evapora e precisa ser constantemente reposta. Com o crescimento da computação em nuvem e da inteligência artificial, a tendência é que esse consumo aumente ainda mais. Para avaliar a eficiência hídrica de um data center, utilizasse o indicador WE, ou Water Usage Effectiveness. Esse indicador foi proposto pela organização The Green Grid e atualmente também é padronizado pela norma internacional ISO. O WE relaciona a quantidade de água consumida durante a operação do data center com a energia elétrica efetivamente utilizada pelos equipamentos de tecnologia da informação, como servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede. É importante destacar que essa energia não corresponde ao consumo total da instalação, mas apenas à energia destinada aos equipamentos de TI. Dessa forma, o WE permite comparar diferentes data centers e avaliar a eficiência dos sistemas de refrigeração. Quanto menor o valor obtido em litros por quilowatt-hora, maior é a eficiência hídrica da instalação. Além do WE, existe também o PUE, que mede a eficiência energética do data center. Enquanto o PUE avalia o aproveitamento da energia, o WE complementa essa análise ao avaliar o uso da água, permitindo uma visão mais completa da sustentabilidade da infraestrutura. O principal problema não é apenas a quantidade de água consumida, mas onde ela é retirada. Em cidades que já enfrentam limitações no abastecimento, um data center pode aumentar a pressão sobre os recursos hídricos. Além disso, é importante diferenciar o consumo direto do consumo indireto de água. O consumo direto corresponde à água utilizada dentro do próprio data center, principalmente nos sistemas de refrigeração e climatização. Já o consumo indireto é a água utilizada fora da instalação, principalmente na geração da energia elétrica que alimenta os servidores e demais equipamentos. Ou seja, mesmo que um data center reduza seu consumo direto, ele ainda pode gerar um impacto hídrico indireto dependendo da matriz energética utilizada. Quando um data center é instalado em uma região com pouca disponibilidade de água, ele pode aumentar a pressão sobre o sistema de abastecimento. Isso não significa que haverá falta de água imediatamente, mas aumenta o risco durante os períodos de seca. Os impactos podem incluir interrupções no fornecimento, aumento dos custos e conflitos pelo uso da água. As populações mais vulneráveis, infelizmente, costumam ser as mais afetadas por esses problemas. O trabalho apresenta algumas soluções para tornar os data centers mais sustentáveis. Entre elas estão o uso de água de reuso, a substituição dos sistemas evaporativos por circuitos fechados, um licenciamento ambiental mais rigoroso e um melhor planejamento da localização dessas instalações. Essas medidas ajudam a reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e tornam o crescimento do setor mais compatível com a preservação ambiental. Curiosamente, o próprio processo de criar esta apresentação com apoio de inteligência artificial também consome água. Segundo uma estimativa da Universidade da Califórnia, Riverside, gerar cerca de 100 palavras de texto com modelo de inteligência artificial consome, em média,
aproximadamente meio litro de água usada no resfriamento dos data centers. Na prática, foi gasta certa quantia de água limpa de algum data center apenas para que uma inteligência artificial processasse e narrasse esta apresentação. Entretanto, faltam dados públicos para sabermos a quantia exata, principalmente quando se trata da narração em voz, e não apenas a geração do texto. Para concluir, os data centers são indispensáveis para a sociedade atual, principalmente com o avanço da computação em nuvem e da inteligência artificial. No entanto, sua expansão precisa ocorrer de forma sustentável. O planejamento adequado, o uso de tecnologias mais eficientes e uma gestão responsável da água são fundamentais para garantir que o desenvolvimento tecnológico não comprometa um recurso essencial para a população.